Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação: Roberto Vitorino. Olá, amigo e amigo ouvinte. Olá você, seguidor nas nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, publicadas na coleção Fonte Viva, das edições da Federação Espírita Brasileira. O nosso programa ele é gravado, mas você pode se comunicar conosco enviando suas perguntas, reclamações, sugestões, solicitando esclarecimentos através dos nossos canais, pelo telefone 21 3386 1400, pelo WhatsApp 21 984 86 7633 ou por e-mail estudo@radioriodejaneiro.am.br. Nós então aguardamos o seu contato. Nós temos reprises às terças-feiras às 2h30 da madrugada e domingo às 20h50, 8h50 da noite. No nosso site radioriodejaneiro.digital nós temos os 4 últimos programas e no YouTube, Rádio Rio de Janeiro, playlist, todos os programas gravados. Hoje nós temos um estudo da mensagem número 143 do livro Vinha de Luz, Cartas Espirituais, que será lido pelo nosso conselheiro da nossa fundação, nosso irmão João Nogueira. Do livro Vinha de Luz de Emmanuel, psicografia de nosso querido e saudoso Francisco Cândido Xavier, Cartas Espirituais. E o Emmanuel se baseia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 16, quando Paulo diz: E, quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Comenta Emmanuel. O correio do céu nunca se interrompeu. Desde que a inteligência humana se colocou em condições de receber a vibração dos planos mais altos, não cessou o Pai de enviar-lhe apelos através de todos os recursos. Em razão disso, a inspiração edificante nunca faltou às criaturas e, na atualidade, com a intensificação do intercâmbio entre os círculos visíveis e invisíveis, à face do espiritismo evangélico que restaura no mundo o cristianismo na sua pureza essencial, as cartas espirituais são mais diretas, mais tangíveis. Grande parte dos estudantes, contudo, seguindo a velha corrente do indiferentismo, em reparando essa ou aquela página edificadora, procura avidamente os nomes daqueles a quem são dirigidas. Se há conselhos sábios, devem ser para os outros. Se surgem advertências amigas ou severos apelos, devem ser igualmente para os outros. E compacta assembleia de companheiros demonstra singular ansiedade para receber mensagens particularistas com apontamentos individuais. Para prevenir tais extremos, recomendava Paulo que as epístolas dedicadas a determinada igreja fossem lidas e comentadas em diferentes santuários para a necessária fusão e dilatação dos conhecimentos elevados. As cartas espirituais de hoje devem observar idêntico processo. Somos compelidos a reconhecer que todos somos
individualmente portadores de um templo interno. Saibamos extinguir as solicitações egoísticas e busquemos em cada mensagem do plano superior a consolação, o remédio, o conselho ou advertência de que carecemos. Quando soubermos compreender as pequeninas experiências de cada dia com a luz do Evangelho, concluiremos que todas as epístolas do bem procedem de Deus para a comunidade geral de seus filhos. Emmanuel, sempre brilhante, nos fazendo refletir, e ele foi buscar na carta de Paulo aos Colossenses, especificamente no capítulo 4, que já é o finalzinho da carta, mas com muito ensinamento para nós. E essa carta de Paulo aos Colossenses, ela é muito rica, e nos 3 primeiros capítulos, principalmente, ele vai nos falar da importância em relação a uma nova vida com Jesus. Então ele reforça muito isso. Aquele que conhece Jesus nunca mais vai ser o mesmo. E ele coloca nessa carta que o homem velho cede lugar ao homem novo, que passa a agir em todos os âmbitos de sua existência de uma maneira diferente. Então aquele homem velho que nós éramos, indiferente a tudo, que não estava muito preocupado, muitas vezes imediatista, meramente materialista, quando a gente conhece o Evangelho de Jesus, a gente percebe que nós temos que fazer uma mudança. Não é a mudança do outro, é a nossa mudança interna. Das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas ações. Então, esse homem velho que nós éramos até conhecer Jesus, ele tem que se transformar num homem novo, um homem cristianizado. Quando eu falo um homem aqui, como Paulo também fala, quer dizer o ser humano, né? Os homens, as mulheres, todos nós. E os vícios devem ser abandonados, né? E as virtudes cultivadas. Então, esse é o processo. Temos vício? Temos vários. Muitos vícios físicos, muitos vícios morais. E nós precisamos transformá-los em virtudes. E ninguém vai passar a ser um virtuoso de um dia para o outro. A virtude tem que ser cultivada. Então, suponhamos, um dos nossos vícios, falar palavrão, isso é uma coisa bem simples. Na medida em que eu conheço Jesus, eu digo, o que o palavrão está agregando na minha conversa? Nada. Então, Jesus não falava palavrão, não usava linguagem chula, né? Uma linguagem que qualquer um entende, mas que tem duplo sentido. Muito pelo contrário, Jesus só falava a verdade, com parábolas, com histórias, com situações reais, para que nós compreendêssemos. Então nós vamos passar a fazer isso da mesma forma. Vai ter hora que a gente vai querer falar o palavrão, a gente vai querer falar uma bobagem qualquer. Mas aí eu estou cultivando a virtude. Então nessa hora eu paro, eu penso, né? Como ensinou o Chico, né? Engole, enche a boca de água, né? Através de Chico, mas quem fala é André Luiz, né? Enche a boca de água e enquanto não passar à vontade, você não coloca para fora. Então acalmou, está tranquilo, bebe a água e agora você fala uma linguagem virtuosa. Então, é uma experiência muito interessante, né? E essa transformação, ela se aplica a todas as dimensões da existência. Então, em tudo que é lugar, em qualquer espaço, em qualquer ambiente. Então, vai desde os deveres familiares até os deveres com os servos e os senhores. E Paulo deixa isso bem claro ao longo da carta, especificamente ao Colossenses. E a comunidade de Colosso,
ela havia pedido a presença de Paulo. E Paulo, como não podia ir, ele enviou uma instrução, como diz Emmanuel. E essa instrução de que a obra de transformação do ser humano não se dá de maneira isolada. Então, individualmente, nós vamos fazer o nosso esforço. Mas essa transformação, ela precisa ser ampliada. E ele nos diz, é no convívio e nos contextos em que estamos inseridos que expressamos a afinidade de nosso íntimo com a proposta do Evangelho. Então nós precisamos conviver, não adianta eu me isolar, tentar ser o mais correto possível individualmente. Nós vivemos em sociedade. Eu tenho que estar dentro do contexto em que eu estou inserido, dentro de uma sociedade, dentro de uma família, dentro de uma empresa, né? Dentro de um centro espírita, de um templo qualquer. Então, todos os ambientes onde eu estiver, eu tenho que expressar que eu estou afim, né? Eu estou sintonizado com a proposta do Evangelho. E nesse propósito, muitas mãos e corações se unem. Então, sozinho eu não consigo, mas quando a gente se une nos grupos, nós vamos sustentando-nos uns aos outros, amparando o trabalho, o meu e o seu e o do outro, né? De abandonar aquele homem velho e surgir o homem novo. E quem é o grande mestre de tudo isso? Jesus. O projeto é: tenho que buscar a perfeição de Jesus. Não vou conseguir nesta vida, certamente, mas eu vou me esforçar. E, como já disse Kardec, se reconhece o verdadeiro espírita, que é o mesmo que o verdadeiro cristão, pelo esforço que ele faz de vencer as suas más tendências. Sozinho é mais difícil. Em grupo é muito mais fácil. Então vamos nos unir com outros companheiros e vamos fazer esse esforço de cada vez nos melhorarmos mais. E Paulo deixa isso muito claro na sua carta aos Colossenses e, entre outras coisas, já no capítulo 4, ele diz o seguinte: vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Ou seja, está bem claro aqui, faça para o seu servo aquilo que você quer que o seu Senhor faça para você. Então aqui a justiça divina está muito clara. Lembram-se como Jesus nos ensinou a orar, né? E quando ele nos ensinou que só faça para o outro aquilo que você quer para você, então se coloque no lugar de Senhor, se coloque no lugar de servo e haja sempre com justiça, com equidade. E aí ele reforça: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Então, o que ele quer dizer para nós é: nós vamos vigiar, vamos nos esforçar, mas a oração é que vai nos manter em contato com a divindade. E ela vai nos permitir o que ele chama aqui de ação de graças, é a atuação de Deus em nós. Da grande espiritualidade, a espiritualidade elevada conosco. E ele diz, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, para nós sim, ele e outros que pregam, né? A fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Então, na hora que você entende a missão que Jesus deixou para todos nós, o caminho que nós temos que seguir, né? Ele diz que isso aqui nos prende, a gente não vai mais sair, nós estamos presos por opção, né? E ele ainda diz, para que o manifeste, o Cristo, né, como me convém falar. Então, quando eu falar, que eu não fale do meu coração, do meu conhecimento, da minha palavra, que eu seja o instrumento de Jesus para falar para os outros.
Então, é uma postura muito importante. Além disso, ele diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Para que eu não seja grosseiro, que eu seja simples, que eu seja solidário, que eu seja acolhedor. Por isso que ele diz a palavra agradável, sem agredir, sem maltratar quem quer que seja, aquelas respostas de rompante, né, que a gente faz assim como se querendo se livrar, né, daquela conversa. E ele bota temperada com sal. O sal é que dá sabor, mas o sal tem que ser bem medido, que excesso de sal faz mal e falta de sal não tem gosto, né? Então, bem medida, e com isso a gente pode responder a cada um tranquilo. E depois é interessante que ele cita aqui alguns irmãos, né? Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, aquele que está mantido como um irmão verdadeiro no Senhor, né? E ele diz: vos fará saber o meu estado. Então esse irmão Tíquico, ele vai falar para ele como é que está o Paulo, já que ele não pôde ir. Olha, o Paulo está bem de saúde, está assim, está assado, está com uma doença tal, está com um mal-estar ali, como a gente costuma fazer quando a gente visita qualquer pessoa, né? E ele diz aqui: o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações. Então esse nosso irmão, ele vem em nome de Paulo para transmitir a situação em que Paulo está e, ao mesmo tempo, depois, quando voltar para Paulo, dizer como é que nós estamos, né? E, ao mesmo tempo, consolar os nossos corações. Então, é um mensageiro, né? E Paulo continua: juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é um outro irmão, que é dos vossos, que é um daqueles de Colosso, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Então vão dar as notícias, vão explicar tudo, o que eles têm feito, o que eles não têm conseguido, o que eles já conseguem sucesso, né? E ele completa: Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. Então ele recomenda que esses irmãos estejam também sendo bem recebidos, porque eles estão em nome de Paulo e, sobretudo, em nome do Cristo. E Jesus, chamado Justo, não é Jesus o Cristo, é um outro irmão chamado Jesus, os quais são da circuncisão, quer dizer, todos esses irmãos são oriundos dos hebreus, não são dos gentios, né? Então eles vêm daquele povo judeu que já conhecia as Escrituras, por isso ele diz que são da circuncisão. São estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim têm sido consolação. Como sempre, são poucos os trabalhadores, a seara é grande, mas ele tem esses irmãos em quem ele confia, e ele os envia para levar a mensagem do Cristo para todos os lugares, né? E aí ele diz: saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo. Quer dizer, um outro companheiro que aproveita e diz: ô Paulo, aproveita, manda uma mensagem lá para ele, estou mandando saúde para todo mundo, né? As melhores vibrações. E ele diz: combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Então, esse irmão, também chamado Jesus, né, o justo, ele está junto com todos aqueles outros e o Epáfras, e estão orando para que aquela igreja permaneça firme, todos eles de acordo com a vontade de Deus.
Então é importante orarmos uns pelos outros, porque tem momentos que a gente fraqueja, e quando nós oramos uns pelos outros, nós estamos transmitindo o que a gente tem de melhor, sendo instrumento, e os outros que estarão recebendo também vão orar por nós. Aqui na rádio eu vivo dizendo isso. Meu irmão, ore por nós, a gente precisa mais de oração do que qualquer outra contribuição. A oração é fundamental. As contribuições são importantes, mas a maior contribuição que pode ser feita é a oração por cada um de nós, para que realmente a gente se conserve firme, né? Perfeito dentro da doutrina, realizando aquilo que Deus quer de nós, né? Fazendo a vontade do Pai, não a nossa. E Paulo ainda diz: pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, que é uma outra localidade, e pelos que estão em Hierápolis. São regiões ali próximas, né, em que eles estão sempre presentes. E ele ainda diz: saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Então Lucas, o evangelista, que estava sempre junto a Paulo, né? E ele ainda diz: saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa e a igreja que está em sua casa. Então ele está dizendo que todos aqueles que estão na região próxima que estejam também sendo saudados por todos aqueles que estão lá junto a ele. E aí ele vem na epístola, já no capítulo 4, né? Aqui no versículo 16, quando ele diz: e quando esta epístola, esta carta, tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos laodicenses. Então vai lá para aquele outro lugar, a Laodiceia, e lê esta carta também. E aquela que veio lá de Laodiceia, que ele também mandou carta para lá, lede-a vós também. Ou seja, troquem informações, porque a gente precisa delas. Então, essa é a base da carta, né, de Paulo. E Emmanuel nos diz que são as cartas espirituais, que o céu sempre mandou cartas para nós. Cartas de papel, mas cartas de mensagens que chegam, né, até nós, que o Pai nunca cessou, né, de mandar apelos através desses nossos recursos, todos os recursos. E, em razão disso, nunca faltou a nenhum de nós a inspiração. Então, nós estamos diante do Espiritismo evangélico, restaurando o cristianismo verdadeiro, na sua pureza essencial. E as cartas são mais diretas, mais tangíveis, né? As mensagens são diretamente. E muitos ficam procurando o nome. Quem mandou a carta? Ah, essa carta é de Paulo, essa carta é de não sei quem. Não importa de quem é a carta, o que importa é a essência. E Emmanuel nos diz: se há conselhos sábios, devem ser para os outros. Se são advertências amigas ou severos apelos, devem ser para outros. E todos que veem aquilo ali ficam esperando mensagens individuais. Todo mundo quer ouvir: como é que está meu pai, minha mãe, meu irmão, que já desencarnou? Será que ele está bem? Como é que está as notícias lá do plano espiritual, né? Mas não é isso, as mensagens chegam em caráter geral. E todas as vezes que essa carta chega, ela tem uma mensagem para cada um de nós. Uma mensagem importante. Então a gente tem que ficar atento, né? Porque o processo é sempre o mesmo, né? Somos compelidos a reconhecer que todos nós, individualmente, somos portadores de um templo interno. Então, Deus fala para nós dentro do nosso coração, dentro da nossa consciência. Então, as nossas solicitações egoísticas a gente deixa para lá. E vamos buscar realmente as mensagens do plano superior, né? Porque elas certamente trazem consolação, trazem remédio, trazem conselhos e até advertências daquilo que a gente precisa. Então, quando soubermos compreender
essas pequenas experiências de cada dia à luz do Evangelho, as dificuldades, as soluções, né? As conversas, toda a nossa experiência, nós vamos concluir que todas as cartas do bem procedem de Deus para a comunidade geral de seus filhos. Ou seja, tudo que vem do alto serve para todos nós, individualmente e coletivamente. Então vamos ficar atentos às mensagens, qualquer que seja o caminho que ela chegue até nós, para que a gente realmente compreenda a mensagem e coloque ela em prática no nosso dia a dia. Meus irmãos, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier.